Aos 18 anos, Josefa foi trocada por 2 mulas e um porco. Isso aconteceu em 1974, no interior da Bahia. E não é ficção, é realidade documentada. O que ninguém sabia é que o homem que aceitou esse acordo guardava um segredo devastador. Algo que ele só revelou na primeira noite, num sussurro que mudou tudo. Josefa guardou essas palavras por 50 anos. Hoje, aos 68, ela finalmente decidiu contar. E quando você ouvir o que ele disse, vai entender por que algumas histórias não merecem ser esquecidas. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque essa história vai do início ao fim, e eu garanto, você não vai conseguir parar de assistir. Vamos lá. Naquele tempo, a seca era uma sentença mais pesada que qualquer juiz. A família de Josefa morava numa casa de taipa, com teto de palha que o sol atravessava como se fosse papel. Seu Tertuliano, o pai, era um homem de costas curvas e olhar perdido, daqueles que trabalham a vida inteira sem nunca conseguir descansar. Dona Marieta, a mãe, tinha mãos de casca de árvore, rachadas de tanto lavar roupa no riacho que, naquele ano, tinha secado até virar só um fiozinho de lama. Josefa era a mais velha de 7 irmãos. Cabelo preto, amarrado com barbante, pele queimada de sol, olhos que misturavam doçura e desconfiança, como quem aprende cedo que o mundo não perdoa quem nasce pobre. Ela tinha acabado de fazer 18 anos, quando o destino começou a apertar. Não houve bolo, não houve festa, só o silêncio pesado de quem sabe que cada dia pode ser o último com dignidade. Naquela manhã de agosto, o vento quente varria o terreiro levantando poeira e esperança junto. Dentro da casa, a panela tinha só água com sal. Seu Tertuliano afiava um facão que já não cortava quase nada. Era só um jeito de ocupar as mãos enquanto o desespero ocupava a cabeça. Do lado de fora, apareceu montado num jumento gordo, o homem que todos temiam, seu Gaudêncio, o negociante da região. Usava chapéu de couro, paletó surrado e um sorriso que não chegava aos olhos. Atrás dele, amarradas com corda grossa, vinham 2 mulas, marrons, fortes, de pelo brilhante, e um porco enorme que grunhia como se soubesse do próprio valor. Tertuliano, vim buscar o que é meu, disse Gaudêncio cuspindo no chão. Seu Tertuliano, a colheita do ano passado não deu nem para semente, o senhor sabe. Sei de muita coisa, Tertuliano, inclusive que promessa de pobre não enche barriga de credor. Ele desceu do jumento e bateu a mão na garupa de uma das mulas. Tenho aqui proposta que resolve sua vida. Sua menina mais velha, a Josefa, vai comigo. Em troca, quito sua dívida, deixo as mulas para você trabalhar a terra e o porco para a família comer 6 meses. Josefa, que estava atrás da porta segurando um pano velho, sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Dona Marieta atravessou a sala como uma flecha. Aqui ninguém vende gente, seu Gaudêncio. A voz trêmula, mas firme. Não estou vendendo, Dona Marieta. Estou negociando. E se até sexta-feira não houver acordo, tiro a casa, o pedacinho de roça, os 3 bodes que restam e seu marido vai preso por calote. A palavra preso caiu como pedra no fundo do poço. Josefa sentiu a garganta fechar. Não era medo de Gaudêncio, era terror de ver os irmãos menores passando fome, de ver o pai sendo levado amarrado, de ver a mãe desabar. Naquela terra, naquele tempo, mulher pobre era moeda que os ricos usavam sem assinar papel, sem deixar rastro, só vergonha. Comadre Irene, vizinha de cerca, apareceu ao entardecer, trazendo 3 espigas de milho seco e uma notícia sussurrada. Marieta, ouvi na bodega. Dizem que Gaudêncio não quer a menina para ele. Quer levar para um tal de Sebastião, fazendeiro das Pedras Altas, homem viúvo, fechado, que perdeu a mulher há 15 anos e nunca mais olhou para ninguém. E por que ele compraria uma desgraça dessa, comadre? Perguntou Dona Marieta, a voz quebrada. Dizem que o homem vive sozinho naquela casa grande, que não fala com ninguém, que dorme com a porta trancada. Uns falam que ele é bom, mas triste. Outros falam que é ruim, mas justo. A verdade é que ninguém sabe, porque ninguém entra lá. Quando a noite caiu, a lamparina desenhou sombras compridas nas paredes de barro. Seu Tertuliano sentou num banquinho de madeira e encarou o chão batido, como quem procura a resposta enterrada.
Josefa sentou ao lado dele, as mãos tremendo. Pai, e se eu for para a cidade, arrumo um serviço de empregada, mando dinheiro todo mês? Filha, cidade grande cospe gente pequena de volta. E eu já não sirvo nem para segurar a enxada direito. Eu não fui feita para ser trocada por bicho, pai. A voz dela saiu firme, mas os olhos ardiam. Dona Marieta segurou a mão da filha. Ninguém aqui vai te entregar, Josefa. Se tiver que perder tudo, a gente perde de pé. Mas a realidade bateu à porta na forma de um homem magro, de fala mansa, chamado Lindomar, capataz da fazenda Pedras Altas. Seu Tertuliano, venho em nome do patrão Sebastião. Não vim para desrespeito. Vim para propor. O que o senhor quer propor, Lindomar? Perguntou Tertuliano, a voz rouca de raiva contida. O patrão manda dizer que aceita quitar a dívida com Gaudêncio. Em troca, a moça vai morar na fazenda, com quarto próprio, comida na mesa, roupa limpa e respeito. Ele mandou dizer também que não encosta na moça sem a vontade dela, que ela vai ter direito de sair quando quiser, e que ele mesmo quer falar com ela antes de qualquer decisão. Houve um silêncio espesso. Ninguém esperava promessa de respeito vindo de homem que negocia gente. Josefa tentou falar, mas a voz que saiu parecia de outra pessoa. E se eu disser não? Então não tem trato, respondeu Lindomar direto. Mas Gaudêncio vem na sexta com ordem de despejo e o delegado na cola. Depois que o capataz foi embora, a casa ficou pequena demais para tanta angústia. Josefa foi até o terreiro. O céu estava cheio de estrelas, mas nenhuma parecia estar olhando para ela. Lembrou das palavras da avó, já falecida, que dizia que Deus mora nos lugares que a gente não entende. E havia muita coisa que ela não entendia. Mãe, chamou baixinho, se eu for, a senhora promete que cuida dos pequenos e não deixa o pai se acabar? Prometo tudo, minha filha, mas não prometo te perder desse jeito. Seu Tertuliano apareceu na sombra, a voz embargada. Eu te botei no mundo, mas não estou conseguindo te proteger nele. Isso não é culpa sua. O senhor fez o que podia. A culpa é da fome, da seca, de quem faz as regras. No dia seguinte, Lindomar voltou com um bilhete escrito à mão. Josefa, não aceito nada que te machuque. Peço só que venha conversar. Se decidir ficar, prometo teto, comida, respeito e liberdade para sair quando quiser. Sebastião das Pedras Altas. A última frase grudou na alma dela. Liberdade para sair quando quiser. Por que um homem que negocia dívida com corpo de mulher promete liberdade? Que tipo de interesse poderia ter? Havia algo estranho naquilo. Uma chave escondida, que mais tarde abriria uma porta que mudaria tudo. À tarde, Josefa caminhou até a cerca onde Lindomar esperava com uma carroça simples. Não levou mala, só uma trouxa de pano com 2 mudas de roupa, um pente quebrado e uma fita de cabelo que a mãe lhe dera. Olhou para trás e viu os pais parados no terreiro, menores do que eram. Eu vou, mas vou inteira, disse encarando o capataz. Ninguém manda no meu corpo. Se esse homem for de palavra, eu fico. Se não for, eu volto, nem que seja a pé. É o que o patrão pediu que eu respeitasse, respondeu Lindomar sereno. Antes de subir na carroça, Josefa abraçou a mãe num abraço demorado, de raiz. Depois segurou a mão do pai que estava quente como febre. Pai, me escuta, isso não é culpa sua. Então de quem é? Ele perguntou afundando o rosto nas mãos. Da vida, que é cruel com quem não tem nada. A carroça partiu devagar. As 2 mulas que seriam o preço dela agora puxavam a carroça que a levava. O porco ficara amarrado no terreiro, grunhindo, alheio ao papel que tinha na tragédia. No balanço da estrada de terra, Josefa fechou os olhos e fez 2 promessas. Não perderia a dignidade e descobriria o que havia por trás daquela promessa estranha de respeito, porque no fundo sentia que alguma coisa grande e terrível estava escondida, esperando a hora certa de vir à tona. E essa verdade, aquilo que o homem sussurrou na primeira noite, era a chave que explicava por que ele aceitou o trato mais vergonhoso da região. Quer saber o que ele disse? Então fica até o final, porque quando eu revelar, você vai entender que às vezes o mundo erra quando julga só pela aparência. A fazenda Pedras Altas surgia no alto de um morro pedregoso, com um casarão de paredes grossas, janelas de madeira e um silêncio de cemitério. O terreiro era limpo, o curral cheirava a capim e bosta fresca, e um cachorro velho de pelo cinza levantou a cabeça, olhou para Josefa e voltou a dormir, como se já soubesse que ela não era ameaça.
Lindomar guiou a carroça até a varanda. Desceu primeiro, ajeitou o chapéu e fez um gesto respeitoso. A porta se abriu devagar. Sebastião apareceu. Devia ter uns 45 anos, alto, magro, cabelo grisalho nas têmporas, camisa de algodão cru, sem luxo, sem pose. Os olhos eram fundos, cansados, mas não havia maldade neles. Havia tristeza antiga, daquelas que não some, só aprende a conviver. Seja bem-vinda, a voz era grave e pausada. Meu nome é Sebastião. Eu sou Josefa. Eu sei? Entre. A sala tinha móveis simples, uma mesa de madeira, cadeiras de palhinha, um relógio de parede parado no meio-dia e no canto um baú de madeira escura trancado com um cadeado enferrujado. O ar carregava cheiro de café velho e solidão. Dona Zilda, governanta, de cabelos brancos e mãos firmes, apareceu enxugando as mãos no avental. Moça, já arrumei seu quarto. Cama limpa, bacia com água, sabonete. Se precisar de algo, é só chamar. Obrigada, Josefa respondeu baixo. Sebastião apontou uma cadeira. Sente, por favor. Houve um silêncio que parecia ter peso. Ele tirou o chapéu, colocou sobre a mesa e respirou fundo antes de falar. Josefa, vou ser direto. Você não é dívida, não é dado, não é troca. Enquanto estiver aqui, ninguém encosta em você, nem eu. Sua palavra é lei. Ela ergueu o rosto surpresa. Então por que aceitou isso? Porque o mundo nem sempre dá escolha limpa. Ele respondeu sem desviar os olhos. Eu assumi essa conversa torta para evitar que Gaudêncio te levasse para outro lugar, onde respeito não existe. E também porque tenho uma dívida antiga com a vida. Uma dívida que envolve uma mulher que eu não consegui proteger. Quem? Minha irmã. Ela foi levada do mesmo jeito que você, há 15 anos. Eu era novo, não tinha terra, não tinha dinheiro, não pude fazer nada. Quando consegui comprar essa fazenda, jurei que se um dia tivesse chance de impedir a mesma desgraça, eu impediria. Você é essa chance. O coração de Josefa bateu descompassado. Não era o que esperava ouvir. Sebastião continuou, a voz baixa, carregada. Minha irmã se chamava Dalva. Foi trocada por um cavalo e 3 galinhas. O homem que a levou espancava, humilhava. Quando eu juntei dinheiro e fui buscar, ela já tinha morrido de febre, sozinha, trancada num quartinho de depósito. Eu não cheguei a tempo. Desde então eu vivo só, porque não consigo confiar em mim mesmo para cuidar de ninguém. Mas quando o Gaudêncio veio com sua história, eu vi a Dalva em você. E dessa vez, eu cheguei a tempo. Josefa sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa saber que aqui, enquanto você quiser ficar, ninguém te machuca. E quando quiser ir, eu mesmo levo. Dona Zilda trouxe café e bolo de milho. Comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente, não de medo, de entendimento. Quando a noite caiu, Josefa foi levada ao quarto. Era simples, mas limpo. Cama de madeira, lençol cheirando a sol, uma janela que dava para o pasto. Ela sentou na beirada da cama e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Batidas leves na porta. Josefa? A voz de Sebastião. Posso falar daqui de fora? Pode. Eu sei que é difícil confiar, mas eu vou dormir no quarto do outro lado da casa. A chave desse quarto fica com você. Tranca por dentro. Amanhã, se quiser, a gente conversa mais. Se não quiser, tudo bem também. Obrigada. Ela trancou a porta, deitou, mas não dormiu direito. A madrugada veio com barulho de galo e cheiro de café passado. Josefa saiu do quarto devagar. Na cozinha, Sebastião estava sentado, tomando café sozinho. Sentou com ele. Comeram pão com manteiga, em silêncio. Mas um silêncio que começava a ter paz. E então, naquela primeira manhã, Sebastião disse algo que ela não esperava. Josefa, eu vou te ensinar a ler e escrever. Eu? Você? Porque liberdade de verdade começa quando a gente consegue assinar o próprio nome. Os dias viraram semanas. Sebastião ensinava as letras à noite na mesa da sala, com paciência de pai. Josefa aprendia rápido, com fome de quem foi proibida de sonhar. Dona Zilda ensinava costura, cozinha, mas sempre com respeito, nunca com ordem. E aos poucos, Josefa entendeu que aquela casa não era prisão, era abrigo. Mas havia o baú trancado no canto da sala, que ninguém abria. Um dia ela perguntou,
O que tem ali? Sebastião demorou a responder. Coisas da Dalva. Roupas, cartas que ela escreveu e nunca pôde mandar. Eu guardo porque é tudo que restou dela. Posso ver? Ele respirou fundo, pegou a chave e abriu. Dentro, um vestido simples, um pente e um monte de cartas escritas com letra trêmula. Josefa leu uma. Sebastião, se um dia você ler isso, saiba que eu não te culpo. A culpa é de quem faz do pobre um número. Te amo, mano. Dalva. Josefa chorou. Sebastião também. E foi ali, naquele choro partilhado, que nasceu algo diferente. Não amor de romance, mas amor de quem entende a dor do outro. Passaram-se 5 décadas. Josefa ficou na fazenda, não como prisioneira, mas como dona. Sebastião nunca a tocou, nunca exigiu nada. Morreu aos 68 anos de velhice e deixou a fazenda inteira no nome dela. Hoje, aos 68 anos, Josefa vive cercada de netos, numa casa que já não é de tristeza, mas de vida. E quando perguntam sobre aquela primeira noite, sobre o que o homem sussurrou, ela respira fundo e conta. Ele sussurrou: "Você não me deve nada, Josefa. Eu que devo a você e a todas as mulheres que esse mundo trata como coisa. Enquanto eu viver, você é livre." Essa foi a promessa. E foi cumprida até o último dia. Agora me diz, qual parte dessa história mais te tocou? Escreve aqui nos comentários. Se essa história mexeu com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha, porque histórias assim precisam ser contadas. E clica já na próxima, porque tem mais histórias que vão te fazer acreditar que ainda existe bondade escondida nos lugares mais improváveis.